Hoje eu quero te contar como tá a minha rotina para consumir podcasts, como eu tenho feito, o que eu alterei, os aplicativos que eu uso, as playlists. E por que eu tô falando disso? Porque tem uma novidade. Uma das coisas que eu queria fazer lá no início do ano e venho conseguindo era distribuir o podcast através do YouTube. Pegar o áudio, uma animaçãozinha e colocar no canal do YouTube. Já consegui me achar com isso. Tem mais coisas para fazer. 2017 repleto de novidades, mas acho que só vou terminar lá para 2019, porque agora eu tô mais ou menos em fevereiro, março do planejamento. E logo depois de disponibilizar os podcasts no YouTube, quando eu atingisse essa meta, eu queria distribuir esse mesmo vídeo, o podcast, através do WhatsApp. Por quê? Porque é amplamente usado para marcar presença. Não é para você ouvir no WhatsApp, não. Mas você tem um amigo, você tá ouvindo uma dica de aplicativo legal e você quer compartilhar essa dica de aplicativo com esse amigo, é complicadíssimo. Você não consegue mandar o episódio em separado, precisa instalar um player. Você pega, por exemplo, o Pocket Casts. Você não consegue ouvir um episódio único. Ouve o episódio do dia 30. Você não consegue ouvir o episódio do dia 30 sem antes assinar. Tem um conhecimento de podcast que é fácil para quem já conhece, mas é sofrido para quem tá chegando. Então eu queria facilitar. O YouTube facilita demais. Você pode mandar o link no YouTube, mas o YouTube, ele não fica muito redondinho no WhatsApp. Aí veio a ideia do Coca Igor Barbosa. Distribui pelo WhatsApp. Cria uma versão em MP3 reduzida, áudio funciona bem com WhatsApp, cria uma versão resumida com uma qualidade menor e distribui pelo WhatsApp. Aí a ideia fechou. Então o que eu vou fazer agora? Vou criar uma lista de distribuição no WhatsApp para você fazer parte. O que você precisa fazer? O número tá aqui nas notas desse episódio, mas você precisa cadastrar o contato Coca-Tech no seu telefone, o número 21 99 360 9983. Cadastra esse número, coloca, é o Coca-Tech. E aí me manda uma mensagem, a mensagem tá aqui nas notas do episódio. Quero receber as dicas de aplicativos. Tá tudo aqui nas notas, todas as instruções, e essas instruções vão estar em todas as notas de todos os episódios que são dicas de aplicativo, e você pode se inscrever. A ideia não é que você passe a consumir as dicas de aplicativo pelo WhatsApp. Não. Podcast que você assina vai continuar do mesmo jeito, é um a mais. Se algum dia você sentiu necessidade de compartilhar esse podcast com alguém, poxa, esse final de semana eu tava falando isso com o meu pai, vou mandar para ele. Áudio de WhatsApp você pode espalhar no grupo, pode espalhar no grupo da família. É uma maneira de dividir um pouco com você essa responsabilidade de ser um garoto de TI, de ser o suporte da família, dos amigos do grupo, distribuindo esse conteúdo pelo WhatsApp. Ajuda você e me ajuda, porque você também tá me ajudando a espalhar a palavra. É um teste, vamos rodar isso aí um mês para ver como é que fica. De repente a gente tira do ar, leva também pro Telegram, se for vantajoso. Agora, atenção numa coisa, isso aí é um canal de comunicação de uma via só. Eu não vou conseguir, já hoje eu não consigo responder todo mundo do jeito que queria. Então não adianta mandar mensagem para esse número de WhatsApp, que ele vai cair num limbo. Tem um filtro que cuida especificamente dessa lista. Então não adianta, legal essa dica que você mandou hoje, Coca. Manda o áudio aqui para mim que eu vou encaminhar pro meu pai. Não vai rolar. Tão pouco, Coca, dica que você mandou semana passada muito legal. Acabei de ouvir aqui, quero mandar para minha mãe. Não vai rolar. Primeiro que eu não vou ter esse controle, porque eu vou mandar apenas as dicas do dia, sei lá, das 5 horas, finalzinho do dia. Eu mando a dica, então não tá competindo com o podcast nem nada. Ouviu a dica legal, final do dia você vai lá no WhatsApp, deixa esse contato no mudo, tem problema não. Você já faz aquela manutenção periódica que eu ensinei pra vocês de WhatsApp. Aliás, quero falar de WhatsApp, de como lidar com grupos. Hoje no trabalho, qualquer coisa se cria grupo. Festa de final de ano, cria um grupo de WhatsApp. Reunião na sexta-feira, o grupo de WhatsApp. Onde que a gente vai almoçar mais tarde? Grupo de WhatsApp. Vou falar disso, talvez fique num Fale com Coca, se ficar muito grande, vira um episódio à parte, mas nesse caso, você quer uma dica da semana passada pra encaminhar pra sua mãe, você tem duas opções. Uma, vai lá no YouTube, acha a dica, pega o link do vídeo, manda pra sua mãe, ou então vai lá no site, baixa o áudio, localiza a dica, baixa o áudio e envia o áudio, o MP3, para sua mãe. Então vamos testar. Já sabe, número do telefone para você cadastrar na agenda 21, Rio de Janeiro, 55, para você que tá fora do Brasil, 55 21, Rio de Janeiro, 99 360 9983. Só mandar a mensagem, eu quero receber as dicas de aplicativos. E como é que eu tenho consumido podcasts recentemente? Primeiro, podcast, ele tá mais próximo de uma tarefa do que série. Série pra mim é lazer. Podcast não chega a ser propriamente uma tarefa, mas o gerenciamento é muito próximo de uma tarefa. Eu olho aqui, isso aqui eu não quero ouvir não, esse tema não me interessa. Então não tenho o menor pudor de pegar um tema que não me interessa e dizer que eu ouvi. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Você não tem que ouvir todos os episódios. Você olha ali a descrição, poxa, isso aqui é uma dica de aplicativo para Mac, eu não tenho Mac. Marca como ouvido, dá o check e passa pro próximo. O Castro, ele tem uma abordagem de inbox bem boa, ele lembra muito esse gerenciamento de tarefas e o consumo padrão de podcasts
tirando o nativo, que bagunçou a coisa toda agora, você tem que ir tocando um por um, é você fazer uso de playlists, não necessariamente criando playlist, mas é bem próximo ao consumo de rádio. Você tem aquela sequência de coisas que você vai ouvir. Então você tem esses dois modelos, como se fosse tarefa, padrão Castro, onde, quero ouvir, não quero ouvir, eu jogo isso aqui pra minha lista de próximos e você vai se resolvendo. No caso de playlist, como é que eu lido com as playlists? Eu tenho minha playlist diário, que são todos os episódios que não necessariamente diários, mas são episódios que... Esse nome é horrível, né? Diário pra coisa que não é diário. Mas são episódios que têm uma curta durabilidade. As notícias do Coca-Tech são válidas por, sei lá, 2, 3 dias. Tem gente que ouve ainda uma semana, né? O que eu chamo de coca maluco. Mas as dicas de aplicativo agora tá à parte, aí sim, ouve todos os comentários que são mais duradouros e você ouve tudo. Tem outros podcasts que eu gosto muito e quero ouvir assim que ele tá disponível, então fica nessa minha playlist diária. Tem uma playlist de tecnologia, obviamente, tem uma playlist de inglês. Por que eu separo? Porque eu consigo entender melhor o inglês do que o português. E de novo, nem é o melhor nome, porque tem coisa em espanhol também, em outros idiomas, mas é a ideia de que eu preciso estar um pouco mais atento, não vou precisar me concentrar um pouco mais para entender aquele conteúdo. Enquanto o diário, geralmente eu consumo no início do dia, aí sei lá, entro numa tarefa um pouco mais mecânica, que não precisa de muita concentração. Aí eu já posso ouvir um podcast em inglês. Aí já vou bater nessa lista, né, de inglês. Agora essa tarefa aqui, ela não é tão mecânica assim, eu preciso ter um grau de interação, preciso ter um grau de consciência, mas não requer toda a minha atenção. Aí eu coloco uma playlist em português. Tem algumas outras áreas de interesse que também tem uma playlist específica. Poxa, agora eu queria ouvir piada. Aí tem lá os de humor. Eu não tenho playlist de humor, mas enfim, para você entender o contexto, tenho sobre filosofia, eu tenho várias playlists. Tô acompanhando hoje, sei lá, 150, 200 podcasts, mas é aquilo. Isso aqui não me interessa, eu marco como ouvido e sigo em frente. O Pocket Cast, a última versão, recém agora, coisa de um mês mais ou menos, pegou alguns elementos dessa inbox do Castro. O que ele fez? Ele criou uma coisa lá nos ajustes do próprio podcast. Você entra no podcast, lá nos 3 pontinhos, podcast settings, vai ter uma opção agora que você pode colocar automaticamente na sua lista de próximos, para tocar automaticamente. E você tem duas opções, você colocar no início da sua lista de próximos ou no final da lista de próximos. E esse jeito me fez parar de usar as listas. Por quê? Os episódios que estão dentro dessa playlist diários, que caem dentro da playlist diários, são episódios que eu quero ouvir o mais rápido possível, porque eu gosto ou porque tem uma data de validade. Então esses eu marquei para ficarem no topo da minha lista de próximos. Então, digamos, tô ouvindo agora área de transferência. Quando sair o Coca-Tech, ele vai ser o próximo na minha fila. Terminou a área de transferência, eu começo a ouvir o Coca-Tech. As demais playlists estão caindo no final da minha lista de próximos. Então, tenho sempre coisa para ouvir. Eu vou ouvindo, isso aqui, espero a pessoa falar qual é o tema, isso aqui não me interessa. Avanço, pulo pro próximo. Antes, o que eu fazia? Eu olhava tudo aquilo que tinha disponível para eu tocar, selecionava, via mais ou menos o tempo, eu tenho aqui 2 horas para ouvir podcast. Selecionava alguns episódios para ouvir aquelas 2 horas. A gente bem sabe como é chato, né? A galera do nativo que tem que ficar, terminou o episódio da play, como é chato quando a playlist acaba antes do necessário. Então eu acabo 2 horas, não, vou deixar aqui umas 3, 4 horas, vou deixar uma folguinha. E acabava que eu não ouvia todas as 4 horas, né? Tinha ali umas 2 horas a mais de podcasts para ouvir, só que continuavam válidos, eu não queria descartar aquelas próximas 2 horas. Eu acabava fazendo o quê? Pegava os episódios, né, diários que saíram nesse meio tempo e colocava no início da ordem de execução, que é exatamente o que eu consigo fazer agora com o Pocket Casts. Com o Overcast, você até consegue ter um comportamento semelhante, criando as playlists inteligentes, onde você pode dizer quais os podcasts que estão incluídos naquela playlist e definir a prioridade dos podcasts para definir quem vem primeiro. Você tem uma ordenação pela data do episódio e tem uma ordenação por podcast, que é essa prioridade. O resultado final acaba não sendo o mesmo, mas pode ser bem próximo. Uma maneira de olhar agora o meu consumo de podcasts é que finalmente eu consegui automatizar a maneira que eu ordeno os meus podcasts numa playlist. E não se esquece agora, dicas de aplicativo no WhatsApp. Coca-Tech.